Você tá preparado? Hora do Pesadelo. E dessa vez, quem está aqui no Hora do Pesadelo mais uma vez conosco? Regis Tadeu, o Pondé maneirista. O que ele vai falar com a gente hoje? Super-herói no cinema. Ninguém aguenta mais. O que será que vai vir daqui? Bom, a gente já sabe que o que vem da direita tende a ser cultura woke. Agora, eu não aguento mais cultura woke. Eu espero, com toda sinceridade... Assim, eu quero fazer essa Hora do Pesadelo. Mas eu quero que essa Hora do Pesadelo seja diferente, gente. O que eu mais clamo nessa vida é que eu possa ver uma Hora do Pesadelo onde eu possa criticar outras coisas que não cultura woke. Eu não aguento mais. Será que vai ser esse o momento? Será? Vocês me mandaram esse vídeo. A culpa é sua, não minha. Vamos começar. Mas você conhece Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao acessar o Introdução ao Cinema e ao assinar o Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com tudo sobre cinema. Todas as aulas anteriores já disponíveis estarão lá na plataforma, mais 2 aulas novas todos os meses. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, cultura woke? Não. Tudo sobre cinema. 2 aulas novas todos os meses. Vem fazer parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. E você sabe quais são as aulas que foram adicionadas em janeiro? Maneirismo. A gente tá falando do Pondé maneirista aqui, né? Maneirismo e o cinema como corpo e pele. Uma aula sobre teoria cinematográfica onde a gente trabalha bastante sobre terror. Não só sobre terror, porque a teoria sobre corpo e pele é sobre tudo, na verdade. Sobre o cinema como um todo, mas mais especificamente sobre o terror. Faça parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. Vamos, Regis Tadeu. Me diga, ninguém aguenta mais super-herói? Vamos ver. O desastre de Aquaman 2, O Reino Perdido nas bilheterias do cinema. Verdade, o desastre de Aquaman 2 nas bilheterias do cinema. Mas sabe o que é mais interessante nisso? É a gente perceber como funciona o mercado monopolizado dentro do Brasil. A gente perceber como funciona o mercado monopolizado no Brasil. Porque o mercado exibidor brasileiro tá sempre beijando os pezinhos das distribuidoras do mercado estrangeiro. Sobretudo, a gente precisa ter em mente que Aquaman 2 estreia mais ou menos 1 semana depois de Godzilla Minus One, filme japonês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Godzilla é um monstrão criado pelo Japão, sabe? A galera fala, o Godzilla é japonês. Não, mas o Godzilla, eu não sei se vocês sabem, mas o Godzilla é japonês. E se eu não me engano, o Aquaman 2 estreou 1 ou 2 semanas depois, ou mesmo 1 semana, alguma coisa assim, depois de Godzilla Minus One. Mas sabe o que tem mais? Sabe o que tem mais? Godzilla Minus One estreia com demanda crescente, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, mas Aquaman 2 estreou. E quando Aquaman 2 estreou, distribuído pela Warner, que monopoliza o mercado de cinema brasileiro, sobretudo depois da estreia de Barbie, chegou aqui e falou, olha só, tudo bem, esse filme aí tá com demanda, dane-se, tira geral porque eu vou entrar. Mas não tem demanda por Aquaman 2, tudo bem. Foda-se. Coloca tudo. Sabe? É assim que funciona o mercado monopolizado. É assim que funcionam os lobbies no mercado exibidor brasileiro. É por isso que um debate sobre cota de telas não avança. Que o mercado exibidor começa a falar... E você já viu muito por aí, né? Essa nova cota de telas não escutou o mercado exibidor. É claro que não escutou. Que se escutar o mercado exibidor vai falar assim, não... Botar a cota de telas é fazer com que o Estado tenha que escolher o que eu vou exibir. Mas sabe quem escolhe? É o mercado privado internacional. Não é nem o Estado, nem o mercado exibidor. É o mercado privado internacional, que funciona como um lobby no mercado exibidor brasileiro e fala assim, olha só, dane-se o que está tendo demanda. Eu vou criar a demanda a partir da oferta. Separo tanto de salas para Aquaman 2 que eu quero. E, ora-se. Aí depois vocês me perguntam, por que tá caindo o número de espectadores na sala de cinema? Ou melhor, por que há uma retomada lenta nas salas de cinema brasileiras? Porque não tem diversidade. Além do ingresso caro, além das distâncias em direção ao cinema, não temos diversidade na sala de cinema. Porque o espectador, ele vai pra sala de cinema, ele tem que encontrar ou ver o Aquaman 2 ou ele vai ver a porra do filme da Marvel. Quem vai sair da sala de cinema pra ver um ou outro? Sem a diversidade de possibilidade de escolhas entre mais filmes. Não vai. Então a importância da cota de telas passa por isso. Por criar mecanismos de diversificação das salas de cinema.
Pra que eu possa escolher entre ver o Aquaman 2, ver o Godzilla ou ver um filme brasileiro. Mas o que acontece? A Warner chega aqui e fala: tira geral de jogo, porque eu quero que o Aquaman 2 esteja. Não tem demanda por isso. Foda-se, eu quero que esteja Aquaman 2 nos cinemas. É um fator inequívoco do encerramento dessa ditadura cinematográfica de filmes de super-heróis. Tanto da DC quanto da Marvel, e essa ditadura vem rolando o tempo todo nos cinemas, cara. E eu vou explicar aqui nesse vídeo por que isso tá chegando ao fim. Ele vai explicar, gente. Ele vai nos dar o veredito do motivo pelo qual está chegando ao fim. Eu acho que tá vindo uma pontinha de cultura woke aí, hein? Tá chegando a pontinha de cultura woke. Meu amigo, minha amiga. É roqueiro ele, hein, gente? É roqueiro ele, hein? Eu tenho uma dica sensacional para você da nossa parceira Belas Letras. Que agora tá lançando. Você já faz parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada à produção cinematográfica. Venha fazer parte da Introdução ao Cinema, 2 aulas novas todos os meses. Esse mês eu assinei uma aula sobre maneirismo, mas não é para falar sobre o pondé maneirista que estamos vendo na tela, mas sim para falar sobre o cinema maneirista, sobretudo ali da década de 80, e a segunda aula sobre cinema como corpo. Venha fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição desse vídeo. Mas ele não para de falar sobre isso. Não para. E eu vou ter que continuar. Você já faz parte da Introdução ao Cinema? Chega, vamos escutar, vai, foda-se. Até mesmo seus filhos vão ficar maravilhados com essa agenda e vão poder colorir para você. Quem é fã e até mesmo ditadura do Homem de Ferro, ditadura da DC e da Marvel. Vamos fazer uma propaganda de Star Wars. Quem não é fã de Star Wars, cara, vai pirar. E você vai, inclusive, usar a filosofia Jedi, que é muito legal, no seu dia a dia, neste ano de 2024. Você vai usar a filosofia Jedi, que é muito legal, nesse ano de 2024. Mas calma, não espumem! Não espumem, fãs de Star Wars. Não espumem, pelo amor de Deus. Ah, você comparou o cinema da Marvel com o cinema do Star Wars? Não espumem. A gente sabe que muitos dos filmes de Star Wars são melhores. Mas calma aí também. Não dá pra colocar tudo que Star Wars tá acima dos filmes da Marvel também, não. Vamos lá. Grandiosíssimos filmes do Star Wars é o 5, o 8 e o 3. Esses são os grandes filmes. E aí, logo em seguida, o Rogue One. Esses são os grandes filmes. Os outros são bons, ruim, terríveis. Então, assim, vamos com calma também, que não dá pra falar como se a comparação fosse tão desigual assim, a excetuar esses 3 filmes que são, assim, outro nível. Então, não perca essa oportunidade. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo e, na hora de finalizar a compra, você vai colocar lá o cupom de desconto. Hashtag Indica, tudo junto. Você vai ter um desconto sensacional. Eu garanto, e é um produto de primeira linha. Meu amigo... Porra, tem mais jabá do que vídeo. Pô, já foi 2 minutos de vídeo. Agora começou, a ditadura Marvel, hein? Tá escrito aqui embaixo, ó. Ditadura Marvel. Agora começa, hein? Amigo e minha amiga, depois do banquete de estrume cinematográfico que foi Aquaman 2, finalmente parece que a indústria do cinema caiu na real. Que ninguém aguenta mais tantos filmes de super-heróis acontecendo ao mesmo tempo, seja... Cara, cada filme que a Marvel e a DC lança, todo filme que a Marvel e a DC lança depois da pandemia é sempre o último filme. Vocês já perceberam isso? A cada filme que a Marvel e a DC lançam pós-pandemia é sempre o filme que vai acabar com o super-herói porque ninguém aguenta mais. Cada filme. A galera não percebeu que, enfim, a queda de bilheteria nos filmes de super-herói da Marvel e da DC, primeiro,
se responde pela iniciação de uma nova fase. A DC, assim, nunca angariou grandes bilheterias quando em comparação com os filmes da Marvel. Então, assim, a Marvel, em primeiro lugar, tem essa questão. Se iniciou uma nova fase com novos personagens, novos rostos. Os rostos antigos foram deixados de lado, pelo menos a princípio, o que faz com que haja a necessidade de que esse público seja cativado mais uma vez. Que mais uma vez esse público seja cativado e, portanto, que o gosto seja mais uma vez construído. Vocês sabem que gosto é construído, a gente já falou inúmeras vezes. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente teve a pandemia. Não é os filmes de super-herói que diminuíram as bilheterias. É o cinema como um todo. A bilheteria proporcionou uma crise de acumulação no cinema, que foi respondida criativamente pelo próprio capitalismo, pelo streaming. Que, por mais que muitos gostem de dizer que o streaming não é uma concorrência direta ao cinema, é uma mentira, é uma concorrência. Porque por mais que o streaming seja caro, assinar todos os streamings no mês, e você pode assistir quantos filmes você quiser nesse sentido, que estejam disponíveis na plataforma, custa a mesma coisa que uma família de 4 pessoas vai ao cinema uma vez. Uma vez. Então não é só a experiência que se vende. Se vende também o bolso. O quanto o bolso pode alcançar. A experiência do cinema, de fato, é maravilhosa. É muito melhor do que assistir dentro de casa. Mas ela não é a única coisa que o consumidor preza na hora de consumir. Então, o pós-pandemia se revelou como uma crise para as salas de cinema, que precisa responder a essa crise. A princípio, os filmes de super-herói, que eram os filmes que angariavam o público no pré-pandemia, não estão conseguindo responder a essa crise atual. Mas o mercado exibidor de cinema já vem retomando esse público pouco a pouco. Nos Estados Unidos, na França, o Brasil é mais lento com relação a isso, mas já vai retomando esse público. Ainda não alcançou os números anteriores à pandemia, mas já vem alcançando. E somado a isso, as salas de cinema que já fizeram isso na história, por exemplo, com a chegada da televisão, que fez com que as salas de cinema precisassem se adaptar a um novo espectador, e portanto, chega o Technicolor, o Panavision, Technicolor, ou seja, o cinema em cores, o Panavision, aquela tela mais esticada, para oferecer uma experiência que a televisão não poderia oferecer. A sala de cinema já começa a pressionar, ou melhor, o mercado, os estúdios já começam a pressionar o mercado exibidor para um tipo de experiência que a nossa casa não pode oferecer. Recentemente, mais uma vez, ao lançar Oppenheimer, Nolan pressionou o mercado exibidor falando: o meu filme tem que ser assistido em IMAX. Muito da gente discutiu isso numa perspectiva meio egocêntrica do Nolan, porque o Nolan tem esse negócio e tudo mais. É verdade, mas a gente precisa ter a compreensão de que o Nolan é uma mercadoria da indústria. E sendo o Nolan uma mercadoria da indústria, ele foi usado como essa mercadoria para pressionar o mercado exibidor em direção a construir a possibilidade de ter mais salas de exibição IMAX, que é um tipo de sala que a nossa sala de casa não pode oferecer. Uma experiência que a nossa sala não pode oferecer. Ao mesmo tempo, também, um diretor como o James Cameron já nos anuncia frequentemente, também como uma mercadoria dos estúdios, também como uma mercadoria dessa indústria, que daqui a pouco, quando chegar o Avatar 5, eu quero lançar esse filme sem óculos 3D. Em 3D sem óculos. Então veja, James Cameron já está pressionando o mercado exibidor em direção a criar as condições pelas quais Avatar 5 seja lançado em uma sala 3D sem óculos. Ou seja, o mercado exibidor está sendo pressionado a subverter a crise pelo qual a pandemia e posteriormente o streaming o condicionou. E as salas de cinema já enfrentaram esse tipo de crise ao longo da história. Está enfrentando mais uma. Como ela vai superar e se vai superar, cena para os próximos capítulos. Agora, se a causa pelo qual os filmes da Marvel não estão tendo público hoje, se o Regis Tadeu for falar de cultura woke mais uma vez, cara, não é esse motivo.
Não é esse o motivo. Já percorremos os motivos pelos quais isso acontece. Cabe você acreditar na história, nos processos históricos que já ocorreram, em fatos ou em devaneios do liberal. No universo da Marvel, quanto da DC Comics, de onde vem o Aquaman, por exemplo, ninguém aguenta mais isso, cara. Ninguém aguenta mais tantas histórias e personagens se entrelaçando e confundindo o público, com exceção, evidentemente, daqueles poucos nerds que dedicaram e ainda dedicam as suas vidas medíocres a acompanhar as sagas de 450 heróis e vilões ao mesmo tempo e que sabem como e por que tantas histórias e personagens se entrelaçam em confusos roteiros dos filmes. Aquaman 2 termina o tal de universo estendido da DC, que nada mais era que copiar o que a Marvel fazia com muito mais sucesso, né? E que botou no cinema troços cheios de efeitos especiais e roteiros canhestros que oscilaram entre os ruins. Eu lembro, por exemplo, apenas do primeiro filme da Mulher Maravilha e aquele Superman de 2013, com filmes pessimamente terríveis, tipo Batman vs Superman, os dois Esquadrão Suicida, mais aberrações indescritíveis, como Adão Negro, os dois Shazams, as duas versões da Liga da Justiça e aquele pavoroso Mulher Maravilha 84, cara. Mulher Maravilha 1984 é um bom filme, tá? Eu defendo esse filme, desde o lançamento desse filme eu tô defendendo esse filme aqui, tá? Esse filme aqui, e aqui eu não tô falando da perspectiva temática do filme não, que é super problemática, a gente sabe. Agora, sob uma perspectiva formal, esse filme aqui é um filme bastante corajoso, inclusive. Esse filme aqui é bastante corajoso, inclusive, porque ele vai de encontro com o que vinha sendo produzido no cinema de herói até então. O cinema de super-herói da Marvel e até mesmo da DC, ele vai assumindo uma estética realista que assume justamente uma perspectiva pelo qual o cinema contemporâneo vem abarcando, acinzentado, sem cores, etc. O Mulher Maravilha 1984 assume a cor, assume a cafonice do super-herói. Gente, super-herói é cafona. Porra, super-herói é cafona. Superman usa cueca por cima do uniforme, gente. Então, assim, Mulher Maravilha assume essa cafonice. E a galera implicou com essa cafonice. Porra, pelo amor de Deus. Então, assim, é um filme que é autoconsciente, é um filme que explora essa breguice. A Mulher Maravilha corre, parece que ela tá correndo em cima de uma esteira mesmo. E me parece proposital essa escolha estilística. A Mulher Maravilha, quando tá voando, ela parece que tá descolada do céu. Ou seja, não é como se ela estivesse de fato no céu, parece que ela tá descolada numa tela verde de fato, parece que é tela verde. Ou seja, a Patty Jenkins parece ter escolhido como estilo para sua proposta essa cafonice muito particular da década de 80 e que carrega consigo também a estética super-herói. Então, nesse sentido, eu acredito que Mulher Maravilha 1984 é um filme que é corajoso no sentido de permitir escolhas estilísticas autorais para Patty Jenkins. Saca? Tematicamente, é um filme tenebroso, problemático demais. Entretanto, em termos de escolhas formais e estilísticas, acredito sim que é um filme bastante corajoso. É um filme bastante corajoso, a detrimento daquilo que vinha sendo produzido em Hollywood. É um filme que carrega uma certa infantilidade. É um filme bastante infantil. Mas, ao mesmo tempo, essa infantilidade é sintetizado por essa breguice, por essa cafonice muito proveniente do super-herói. Sabe? Agora, quanto aos outros filmes que ele citou aqui, eu tô de acordo. Filmes ruins. A DC, ela escolheu um caminho... ela escolheu o caminho do sucesso comercial.
que vinha sendo conquistado pela Marvel. A Marvel, ela... Se você pegar a DC e a Marvel no início, a DC ela tinha muito mais sucesso artístico do que a Marvel. A DC, ela conseguia chegar nos festivais, por exemplo, ela conseguia chegar nas grandes premiações, ela chegava lá. Então a DC, ela tinha mais sucesso artístico do que a Marvel. Só que a Marvel entendeu que pra ter sucesso comercial, e isso assim, é a história do cinema na verdade, não é? A Marvel entendeu, ela precisava construir o padrão de gosto. Ela precisava construir o padrão de gosto. Ela precisava construir esse gosto no espectador. E o que é padrão de gosto quando a gente fala de super-herói? É a fórmula Marvel. A gente só muda o nome, gente. É uma coisa que a gente tá sempre falando por aqui. A indústria da cultura funciona através de um projeto de construção e de padronização do gosto. E o que é esse padronização do gosto quando a gente fala da indústria contemporânea de super-heróis? Fórmula Marvel. E o que a Fórmula Marvel se utiliza? Comédia, melodrama, que são ferramentas históricas de construção de gosto. O blockbuster histórico de Hollywood se utiliza da comédia e do melodrama para construir público. Histórico, gente. Isso é desde o blockbuster da década de 50. Se a gente pode chamar de blockbusters os faroestes da década de 50, eles sempre precisavam de um casal melodramático que iria ser o centro das ações ali pro mocinho proteger a mocinha e tudo mais. Então o melodrama sempre foi um catalisador de público. E a Fórmula Marvel compreendeu esse tipo de coisa. Vamos botar comédia, vamos botar o melodrama, homens canalhas e fortões, porque essa galera nerdola gosta de ver homem canalha e fortão. Quando começa a ter a mulher, aí que o negócio começa a ser problemático. Aí vira cultura woke e tudo mais. Mas sabe, compreende? Mas aqui eu precisei parar para defender a Mulher Maravilha 1964. O chat não tancou. Eu não tô nem aí pra vocês estão tudo errado. Ah, você tá aí no YouTube também, tá? Que absurdo, né? Tá tudo errado também. Quem tá certo sou eu. Quem tá certo sou eu. E sabe quem tá mais errado também? Se você não é membro aqui do canal do YouTube, você também tá errado. Se você não é membro aqui no canal do YouTube, você tá errado. Aqui embaixo você pode virar membro do canal do YouTube e você terá acesso a todos os vídeos que eu programar antecipadamente. Então seja membro aqui embaixo, beleza? Ah, e tem também outras aberrações. The Flash, Besouro Azul, cara. E os dois Aquamans. Esses dois, o Besouro Azul e o Flash, eu ainda não vi. Propriamente. E outros filmes que eu nem lembro agora no momento. Um verdadeiro... Agora, Regis Tadeu viu esses filmes? Será que o Regis Tadeu viu esses filmes? Será? Eu vou contar uma parada pra vocês. Eu tive um aluno no meu finado Clube do Leão. O Clube do Leão ele funcionava quase como um cineclube / curso. Então eu selecionava um filme pra galera assistir na semana e a gente trabalhava um tema específico durante a semana pelo qual aquele filme carregava características. Em uma das semanas, a gente ia discutir Giallo e eu escolhi Profondo Rosso do Dario Argento. Esse meu aluno, que tava sempre no curso, tá? Tava sempre no curso. Ele chegou pra mim e falou assim: cara, eu odeio Profundo Rosso. Eu fiquei assim já, porra, tá de sacanagem. Não tem como odiar Profundo Rosso. Miguel, você sabe que é você, né, Miguel? Você sabe que é você. Dei os nomes ainda, dei os nomes. Não tem como odiar Profundo Rosso. Profundo Rosso é maravilhoso. Mas assim, o Miguel, ele foi uma pessoa que evoluiu muito durante o curso, tá? Evoluiu bastante durante o curso. É bem legal ver essas coisas. Mas eu odeio Profundo Rosso. Como assim você odeia Profundo Rosso, cara? E aí ele ia descrevendo. Ele tinha uma característica de ficar destrinchando o filme. Sabe aquele negócio que a gente sempre fala que não é legal? De dividir o filme em partes. De falar que o roteiro é uma porcaria porque tem furo de roteiro, essas coisas. E ele foi melhorando essa parada. Mas ele dizia que odiava Profundo Rosso, por os motivos dele lá, que ele já tinha assistido 7 vezes Profundo Rosso e achava uma porcaria. Aí eu perguntei pra ele: cara, você assistiu 7 vezes uma parada que você odeia? Você assistiu 7 vezes uma parada que você detesta? Como é que isso é possível? Não, mas eu precisava assistir 7 vezes pra entender o motivo. Porque não! Você assistiu 7 vezes a parada que você odeia. Assim, eu não tô nem falando que você não tem que rever filmes que você não gosta, tá? Reveja. Mas dá um tempinho e tudo mais. Estuda mais e tudo mais. De repente você volta no filme. E tá tudo bem se você não gostar de novo. Tudo bem. Mas o cara assistiu 7 vezes para falar que não gostava. A parada é que ele adora odiar o filme.
Para que ele gosta do filme, mas ele precisa dizer que não gostar. Né, Miguel? Né? E agora, Regis Tadeu. Será que Regis Tadeu assistiu esses filmes? E se assistiu esses filmes, o Regis Tadeu assistiu todos os filmes da DC. Ele precisou acompanhar o universo cinematográfico DC para dizer que é uma grande porcaria e por que existe uma ditadura Marvel DC nos cinemas. Ele precisou assistir todos. Mas ele odeia. Verdadeiro festival de horrores. Pra você ter uma ideia, quando eu assisti o Aquaman 2, eu fiquei sinceramente com a sensação, cara, que até mesmo os peixes daquele fundo do mar digital do filme ficaram constrangidos com o que eles estavam presenciando ali, cara. Um roteiro provavelmente escrito por algum polvo entediado, espalhando. Ele só sabe falar de roteiro, gente. O filme não é feito só de roteiro. Roteiro nem mesmo é a história do filme. Tá? É importante trazer essa diferenciação aqui pra vocês. A história é o tempo do acontecimento. A narrativa é o tempo do narrador. E, portanto, como o narrador esculpe o tempo do acontecimento aos seus interesses do que ele conta. Por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa tem uma história. E essa história da Revolução Francesa é a história do acontecimento da Revolução Francesa, que durou anos. Entretanto, numa sala de aula, o professor precisa contar a história da Revolução Francesa. Mas ele narra a história da Revolução Francesa de acordo com interesses específicos. A narrativa do professor, portanto, precisa contar a história da Revolução Francesa em 1 hora de aula. E, portanto, ele vai esculpir o tempo da Revolução Francesa aos interesses da prova, por exemplo. Ou do vestibular. Ou dos interesses, e aqui mais interessante que qualquer coisa, do aprendizado daquele aluno. Portanto, existe uma diferença entre história, tempo do acontecimento, e narrativa. Tempo do narrador. O tempo pelo qual o narrador irá esculpir aquela história aos interesses específicos daquela narrativa. E existe o roteiro, que não é a história, que não é a narrativa. O estruteiro... Filha, o papai tá trabalhando, filha. Só um segundo, gente. Pô, eu tava no meio de uma parada maneira aqui pra falar criança é prioridade, né? Mas, vambora. Ela falou que queria ficar sentada aqui. Mas eu só vou ficar sentada vendo você. Ela falou isso pra mim. Mas faz parte. Então, é isso. Mas roteiro não é narrativa. O roteiro é a estruturação da história que nos levará a uma narrativa. Percebe? Então, história é o tempo do acontecimento. Narrativa é o tempo do narrador que irá narrar de acordo com interesses específicos a história. E roteiro é a estruturação dessa história para que seja possível essa narração. Beleza? E é por isso que no roteiro que se constrói o personagem, que se cria os pontos de virada, que se cria o ritmo, ou a possibilidade de uma estrutura rítmica, que depois virará, no caso do cinema, imagem, através de um processo de tornar o que é literal, imagem e, portanto, narrativo. Beleza? Os seus tentáculos, vamos dizer assim, por todo lado, totalmente sem rumo, cara, e sem propósito. Eu não quero nem falar das atuações desse filme, cara, porque parece que o elenco inteiro estava mais interessado em contar conchinhas na praia do que dar vida, cara, aos personagens, cara. Ainda mais nos momentos com os diálogos absolutamente canhestros, cara. O Jason Momoa, por exemplo, né, o suposto canhestos, rei dos oceanos, cara. O cara parece mais um surfista musculoso, cervejeiro e ainda headbanger, né, metaleiro, perdido ali, você tá entendendo? Interpretando ele mesmo. Interpretando muito mais ele mesmo do que um super-herói digno desse nome, né? Essa pompa de imperador dos mares. Talvez o tridente dele, cara, devesse ser substituído por uma prancha de... Tudo que o Regis queria ser... Não, ó, quem tá falando é o chat.
Quem tá falando é o chat. Surf com um Bluetooth. Seria muito mais útil. Olha, e não pensa que esse problema é só na DC. Porque a Marvel também está com sérios problemas, cara. Aliás, a parceria da Marvel com a sua dona, né? Desde 2009, a Disney. Cara, a Disney é dona da Marvel. Ai, caraca, gente! Vocês sabiam dessa informação? Vocês sabiam dessa informação? Breaking news. Essa parceria tá afundando também. Depois de fazer um enorme sucesso nos últimos... Mas já falei pra vocês, né, gente? Tudo que a Disney toca, apodrece. Ah, mas é porque a Disney não sabe fazer cinema? Não, porque isso é um monopólio. É assim que funciona o monopólio. 12, 13 anos, sei lá, que culminou, inclusive, na explosão fenomenal em 2019 do Vingadores Ultimato, a Marvel, ela parece que ela foi atingida, ou melhor, ela atingiu o topo e, consequentemente, você sabe, né, que depois que você atinge o topo, qual é o próximo passo? É a queda. E mesmo que... É a crise. Mas a crise se ampliou, se intensificou pela chegada da Covid também. Os Guardiões da Galáxia Volume 3 tenha sido um grande sucesso, cara. Bom filme. Pra vocês verem, se iniciou uma nova fase da Marvel, que tá cheio de coisa ruim, mas tem filme bom ali no meio. Tá vendo? Ele agora, ele compensa fracassos retumbantes da Marvel, cara. Com umas porcarias tipo Eternos, cara. Que é um negócio absolutamente ridículo. A Viúva Negra, aquele tal de Shang-Chi. Cara, os filmes horrorosos, cara. Tá, vamos lá. Nas outras fases, Thor 2, Thor 3, né? Então assim, em cada fase da Marvel tá cheio de porcaria também. Homem-Formiga. Então assim, não é uma exclusividade dessa Marvel atual. Ponto. Então a Marvel ela encontra uma barreira de acumulação atual pelo cenário pós-pandemia, somado a uma condição onde, no cenário pós-pandemia, ela tem que enfrentar uma nova fase e, portanto, uma nova construção de gosto, com novos personagens, com novos rostos, tentando e tendo que reacostumar o público com novos personagens. Então, pô, né? E você não tenha dúvida de que houve, sim, uma grande crise de criação por causa da pandemia de 2020, cara. E, consequentemente, aconteceram problemas sérios no gerenciamento da qualidade do que foi lançado de lá pra cá. Bom, pelo menos ele falou na pandemia, mas ele não falou dos resultados comerciais que se envolvem com a pandemia. Porque não é só o criativo. Porque o liberal, ele parte ele não parte da base da questão, que é econômica. Ele tenta partir do pressuposto do produto final. É por isso que eles gostam de dizer que se é bom, tem público. Mas aí tu olha a lista de maiores bilheterias de todos os tempos, você vê lá que não é bem assim que funciona. Não é ser bom, tem público. Então a parada não é que os filmes da Marvel ficaram ruins, logo parou de ter público. Porque os filmes da Marvel sempre foram ruins. Se tem uma coisa que a Marvel Studios é regular. Tá sempre fazendo filme ruim. Filme ruim. Então, não é esse o motivo. O motivo não é a falta de criatividade no pós-pandemia. Mas sim, como a pandemia trouxe uma condição econômica que ofereceu aos estúdios um teto de acumulação. Que precisava ser rompido pelos próprios estúdios para que continuasse acumulando. Surge o streaming. O streaming surge como uma concorrência, portanto, aos estúdios nesse sentido. No audiovisual. Percebe? Para responder a essa crise. E hoje, as salas de cinema precisam responder ao surgimento do streaming e à recente crise da pandemia da Covid-19. Então a base é econômica. A base não é o produto. O produto é a escala final dessa produção. Tanto nos cinemas quanto no serviço de streaming da Disney, o Disney Plus.
e as suas séries que são absolutamente ruins. Tudo isso resultou em um material completamente descompassado em termos de roteiros, em termos de produções, cara, que acabaram confundindo o público que não é nerd. Cara, ele tá há muito tempo no vídeo falando a mesma coisa. Ele tá há muito tempo no vídeo só falando de que o resultado pelo qual a Marvel e DC não está mais conquistando o público é o produto final. Por causa do roteiro. Ele tá o vídeo inteiro falando, por causa dos roteiros, não sei se é até o adjetivo que ele usou, por causa dos roteiros estapafúrdios, ou seja, o produto final, a Marvel e DC não consegue mais conquistar público. É o vídeo inteiro falando isso. E que tá errado. Ponto. Errado. Porque, mais uma vez, se tem uma coisa que a Marvel é regular. Tá sempre fazendo filme ruim. Se tem uma coisa que a Marvel é regular. Essa é a história da Marvel Studios. Tá sempre fazendo filme ruim. Tá sempre fazendo filme ruim. As causas pelas quais hoje a Marvel não conquista público são outras. São de base econômica. É a crise da Covid-19, mais uma vez. É a nova fase que se inicia num contexto de crise. Porque as outras fases Marvel se iniciaram num contexto de ascensão. Virada da fase 1 para fase 2, da fase 2 para fase 3, foram fases em que a Marvel virou com condições de continuar conquistando público. Com condições de continuar conquistando público. Hoje, a Marvel virou de fase num momento de crise. Que foi problemático, foi difícil para retornar. Talvez, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos fazer uma viagem aqui. Vamos supor que a crise, que a pandemia tivesse se iniciado no momento em que estavam sendo filmados o Vingadores Ultimato. Tava gravando Vingadores Ultimato e a crise inicia. Ou seja, não vai ser possível lançar Vingadores. Inicia a pandemia, 2 anos de pandemia. Depois retoma as gravações e lança no pós-pandemia. Será que a Marvel estaria em crise? Será que a Marvel estava em crise? Se o Vingadores tivesse lançado agora? Não sei. Sabe? Eu não vou criar futurologia aqui, mas é uma possibilidade a se pensar. A Marvel iniciou uma nova fase no pós-pandemia. Sabe? Né? Com esse papo de multiverso conectado na mesma cronologia, você tá entendendo? Por quê, cara? Porque era preciso, para você entender isso, era preciso você saber muito bem o que é que estava acontecendo em diversas produções ao mesmo tempo, para você sacar do que se tratava um novo filme. É o projeto de construção de consumo novo, gente. É você assistir a um filme que é uma porcaria pra assistir o próximo filme. Porque é sempre o próximo filme que importa. É aquela velha história do espectador ansioso que eu já conversei inúmeras vezes com você, que o cinema contemporâneo abraçou bastante. Né? Inclusive eu assisti recentemente o Mônica Laços, depois o Mônica Lições. E no final de Mônica Lições tem uma cena pós-crédito de Chico Bento. Sabe qual é? Do filme do Chico Bento, que vai acontecer esse ano, inclusive. Então, assim, essa lógica de você assiste a um filme pra assistir o próximo. Porque é sempre o próximo que importa. E a Marvel vai ser a empresa, vai ser o estúdio que vai melhor compreender isso dentro desse contexto. Pra construir consumo novo, o consumo novo, eu apresento um filme, distribuo esse filme falando que esse é o filme mais sombrio da Marvel, o filme mais maduro da Marvel, o filme mais sei lá o que da Marvel. Aí a pessoa vai assistir o filme e o filme é uma grande porcaria, mas tem uma cena pós-crédito. E na cena pós-crédito vai estar o melhor filme da Marvel, mais sombrio da Marvel, mais isso da Marvel, mais aquilo da Marvel. E você vai assistir esse filme, porque, ora, se você assistiu o outro, você vai ter que assistir o próximo. Você vai ter que assistir o próximo. Aí você vai. E ele não era nada daquilo, mas tem uma cena pós-crédito. E você vai assistindo.
vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. Porque o que importa nos filmes da Marvel não são os filmes da Marvel, mas o próximo filme da Marvel. Até chegar o ápice daquela fase. Ou seja, até chegar em Vingadores. Só que agora se iniciou uma nova fase. E essa nova fase Marvel se enfrenta, se apresenta, melhor dizendo, num período de crise. Ou seja, iniciar o gosto desse espectador novamente, todo aquele processo, mais uma vez, com novos personagens, porque os homens fortões, canalhas e tudo mais morreram, ou abandonaram o barco, e precisa criar o gosto desse espectador com novos rostos, que não necessariamente estão adaptados a esse espectador ainda, só que num momento de crise. Completamente distinto. E aí, somado a vários fatores que se apresentam pela crise da pandemia, valor do ingresso, distância do espectador ao produto, chegada do streaming, as salas de cinema vêm enfrentando crise. Não é os filmes da Marvel que vêm enfrentando crise. São as salas de cinema que vêm enfrentando uma crise que elas vêm se recuperando gradualmente. Sobretudo nos lugares onde há uma indústria forte. Elas vêm recuperando. Mas é gradual. A Marvel não atingiu, e provavelmente não vai atingir por algum tempo ainda, os valores que ela atingia anteriormente. Tá entendendo? Era uma confusão absurda. Era não, ainda é uma confusão absurda. Além do mais, tudo é tão infanto-juvenil na tarefa de fazer adultos infantilizados passarem a comprar um monte de bonecos, um monte de brinquedos e... Ok, o papo tá bom, coisa e tal, mas eu quero saber, o filme da Mônica é bom ou incrível? Cara, o Mônica Laços, que foi o maior sucesso de bilheteria entre os filmes da Mônica, o Laços e o Lições, o Laços é ruinzinho, eu não gostei não. Mas o Lições é muito bom. O Mônica Lições é muito bom. Tá? Aí, em 2024, vai lançar o Chico Bento. E agora, se eu não me engano, já tá nos cinemas o Mônica Jovem. Já tá nos cinemas o Mônica Jovem. Camisetas e um monte de outras bugigangas, cara, que fica muito claro que cinema ali é coisa secundária. E aparentemente, esse banquete acabou. Tá? Tudo. Esse banquete já tá acabando há muito tempo, Regis Tadeu. Desde o fim da pandemia, cada filme da Marvel que se lança é o fim da Marvel. Todo filme que a Marvel lança no pós-pandemia é o último filme da Marvel. Por conta dos diversos desastres que naufragaram em águas muito turvas de mediocridade, cara, e tudo ao mesmo tempo, e um na sequência do outro, cara. Todo mundo, todos esses filmes afundando em oceanos de clichês. Ah, clichê é normal. Calma aí, não é bem por aí. Mas vamos lá. Um filme atrás do outro ruim. Mais uma vez, esse é o padrão Marvel. É a regularidade Marvel, fazer sempre filme ruim. Já falamos. Então esse não é o problema. Mas no meio desse filme ruim saiu o Guardiões da Galáxia 3. Percebe? Assim como nas outras fases, é a mesma coisa. O regular é filme ruim. Mas lançou o Guerra Infinita, que é um bom filme. O Ultimato também é um bom filme. O Ultimato também é um bom filme que consegue construir a catarse muito bem. Que consegue construir a progressão de causa e consequência até chegar naquela cena final ápice. Que constrói um novo tipo de espectador, inclusive. Avengers Assemble. E os espectadores gritando junto com o Capitão América. Retirando o espectador da sua condição passiva. É uma construção de um novo espectador. A Marvel conseguiu construir esse espectador. Construção de gosto a partir de um projeto de padronização do gosto. Vocês percebem? A praga do aplauso no cinema. Tem essas coisas. Inevitavelmente, a gente tem que se adaptar a um novo tipo de espectador que vai surgindo, porque essa indústria constrói esse espectador. E a Marvel foi a propulsora desse novo espectador. Mas veja, dentro dessa regularidade de filmes ruins que a Marvel faz, vez ou outra, surge o Guerra Infinita, surge o Ultimato, surge o Guerra Infinita 3, surge o Guerra Infinita 3, o Guardiões da Galáxia 3. Percebe? Tá sempre surgindo um ou outro filme bom ali no meio. E roteiros absolutamente previsíveis, sem nada de original, ou mesmo alguma coisa que cative quem não é nerd. Eu não vou chegar ao exagero de dizer que o império da Marvel desmoronou por completo.
tá? Como aconteceu com a DC. Mas que o império da Marvel está ruindo, isso eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Ruindo, eu não posso dizer porque eu não sou futurologista. Eu posso dizer que o império Marvel está em crise. Muito menos eu tenho dúvidas, cara, que esse colapso do reinado... Assim como o cinema. As salas de cinema estão em crise. Dos super-heróis no cinema, cara, é resultado de um processo inevitável. Com tantos produtos e subprodutos, finalmente as pessoas estão despertando desse imenso transe heróico, sabe? E sacando, cara, que roteiros... O cara tava fazendo jabá de Star Wars agorinha, né? Pois é. Genéricos, explosões descontroladas de efeitos especiais, aquela coisa toda, não é nada além do que fórmulas que estão muito desgastadas. O império da Marvel, né, que outrora você podia achar que era invencível, agora parece que está cambaleando, cara, como um dos muitos heróis que a Marvel tem depois de uma batalha mal coreografada. Assim, é importante que a gente diga isso. O Império Marvel está em crise. Agora, se ele vai superar essa crise ou não, é outra história. Porque, sim, o cinema pode encontrar outros mecanismos para superar essa crise de super-herói. Porque, veja, os filmes de super-herói, por muito tempo, foram os catalisadores de construção de público nas salas de cinema. Foram eles. Quase monopolizando as salas de cinema, o que era um grande problema. Porque se... E aí que está a grande questão de como o capitalismo ele cria as suas próprias crises. Porque se, ao monopolizar as salas de cinema através de um único tipo de filme, se esse tipo de filme entra em crise, tudo entra em ruína. Vocês entenderam como é que funciona? Vocês estão entendendo como é que funciona o capitalismo? O capitalismo funciona em direção ao monopólio. E, portanto, o lobby nas salas de cinema, a gente falou agora há pouco da questão do Aquaman aqui no Brasil, né? Mas o lobby nas salas de cinema funciona assim. Ora, o meu filme cria demandas. Logo, parque exibidor, eu quero 80% das salas para os meus filmes. E aí as salas de cinema passam a deixar com que 80% das salas do país coloquem um único filme. Qual é a condição disso? Qual é a consequência disso, melhor dizendo? O espectador, ao ir à sala de cinema, não tem escolha entre o que assistir. É aquilo ou é aquilo. A princípio, isso é eficaz. Porque o espectador, ele cria uma condição, inclusive, de pertencimento em grupo. Porque só tem aquilo pra assistir, tá todo mundo assistindo aquilo ali, logo eu preciso assistir também. Com o tempo, essa monopolização do mercado vai se apresentando enquanto crise, porque as pessoas vão começando também a cansar daquele tipo de coisa, somado a algumas crises que vão acontecendo no meio do caminho, como a pandemia, por exemplo. E esse mercado que era monopolizado, quando entra em crise esse tipo de produção, entra tudo em crise. Entra tudo em crise. Porque não tem novas condições de acumulação. Vocês percebem? Não tem outras condições de acumulação. A condição de acumulação e, portanto, aquilo que catalisava o público para as salas de cinema está em crise. E aí a sala de cinema, a partir da crise que foi por elas criada, a partir da crise que o próprio capitalismo criou para si, num tipo de mercado específico, que é o mercado do audiovisual, precisa criar novas condições, ser criativos para romper com a sua própria crise. Se vai ser o super-herói mais uma vez que vai resolver a sua própria crise, nós não sabemos. Pode ser uma outra coisa. E aí o caso Barbenheimer, por exemplo, nos responde um pouco com relação a isso. De um lado, Barbie, de outro, Oppenheimer. 2 filmes com autores na linha de frente dos seus projetos. E aqui eu tô falando, gente, sem pensar se eu gosto ou não dos diretores. Vocês sabem que eu não sou fã de Nolan e tudo mais, mas inevitavelmente é um autor. Mas assim como a indústria do cinema já fez em Hollywood, por exemplo, lá na Nova Hollywood, né, onde o mercado assumiu, abarcou para dentro de si o cinema autoral e juntou forças antagônicas, mercado e autor, para produzir um novo mecanismo de produção, um novo tipo de produto. Hoje, pelo menos a princípio, o caso Barbenheimer nos apresenta 2 autores do cinema, Greta Gerwig e Christopher Nolan, apresentando um projeto que foram alguns dos de maior sucesso no cenário pós-pandemia.
foram alguns dos maiores sucessos no cenário pós-pandemia. Na mão de 2 autores. Ou seja, mais uma vez, forças antagônicas se juntando. Mercado e autor. Que é também fadado ao fracasso. Porque, assim, maravilhoso que isso possa continuar acontecendo por algum tempo. Mas é fadado ao fracasso. É fadado ao fracasso. Porque os interesses do mercado são completamente divergentes aos interesses do autor. Desculpe, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Os estúdios estão começando a entender, cara, que saturar o mercado com heróis, com trajes coloridos, capa esvoaçante e superpoderes, cara, não é mais garantia de sucesso. Os espectadores estão cansados dessa overdose de CGI, né? Que é uma abreviação em inglês de imagens em computação gráfica, cara. E estão cansados da falta de substância. Então, se não houver um... O que é falta de substância? Total redirecionamento. A falta de substância é o leite com manga aí que vocês botaram no chat. É a falta de substância. Os filmes da Marvel precisam comer leite com manga. Hollywood com relação a esse tipo de filme, cara, vai acontecer. Vitamina de banana. Tá faltando isso. Tá faltando o estúdio Marvel tomar uma vitamina de banana com whey protein pra ganhar substância. Esse é o fim da era dos super-heróis e é um negócio que vai ser inevitável. E o banana com aveia. É isso. O cinema vai precisar, mais uma vez, se reinventar para sobreviver. Mas também tem que tomar lactobacilos vivos para deixar as merda para trás. Talvez agora a gente tenha espaço para histórias que sejam originais, para personagens que sejam um pouco mais complexos e as narrativas, cara, que possam desafiar a mente do espectador do cinema, né? Em vez apenas de entorpecer os sentidos de todo mundo e deixar todo mundo em transe. Regis, vamos lá. Historicamente, o que foi apresentado pra gente enquanto sucesso comercial, vê as listas de maiores bilheterias de todos os tempos, não são esses filmes desafiadores que você tá acreditando que vai ser os propulsores de criação de público no cinema. E assim, eu tô falando como uma pessoa que gosta de assistir esses filmes também. Só que assim, a ideia de que esses filmes têm que existir não pressupõe a ideia de que outros devam existir também. É aquilo que eu sempre falo pra vocês sobre cinema brasileiro. A gente sonhar por um cinema independente brasileiro não significa matar a comédia brasileira. Porque ela não é desafiadora, porque a gente não precisa pensar muito e etc e tal. Uma coisa não mata a outra. Porque a comédia brasileira é um catalisador de construção de público. Assim como é o filme de super-herói. O filme de super-herói tá em crise, pode ser que surja outro. E é a Barbie. Sabe? Pode ser que esses filmes mais desafiadores, por um breve momento, possam também provocar essa construção de público, como foi a nova Hollywood, com os filmes do Scorsese, do De Palma, do Coppola, do Spielberg por um breve momento. Mas é fadado ao fracasso, porque os interesses do autor são divergentes ao interesse do mercado. É assim que funciona. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse assunto, do fim da ditadura desses filmes de super-heróis no cinema. Aqui nos... O fim que não tem fim, né? O fim que nunca acaba. É a história sem fim, sabe? O filme, a história sem fim, é a Marvel. Todo filme é o fim da Marvel. Assim como todo filme é o melhor filme da Marvel. Sabe? Todo próximo filme da Marvel é sempre mais sombrio. Ao mesmo tempo que todo próximo filme da Marvel é o fim da Marvel. Impressionante. Comentários, coloca aqui a sua opinião. Você acha que realmente o cinema, as pessoas estão saturadas desses filmes de super-heróis? Ou ainda há espaço para esse tipo de produção que privilegia os efeitos especiais e não os roteiros? Foda-se os roteiros, Regis Tadeu. Mentira, foda-se não. O roteiro é importante, mas o roteiro é a estruturação da história. Você tá tratando o roteiro como narrativa. São coisas completamente distintas, tá? Chega. O que vocês acham? Vocês aguentam filme de super-herói ainda? Eu não gosto. Eu não tô gostando mais. Assim, assisti por muito tempo. Enfim, todo mundo assistiu, gente. Eu também gosto de assistir. Eu não tô... Assim, nesse momento, crise. Mas
ainda assim eu assisto de vez em quando. Mas, mais uma vez, a predisposição da existência de um tipo de cinema não anula a existência de outro. Isso é importante. Tá bom? O mercado cinematográfico hollywoodiano, se não pelos filmes de super-herói, vai encontrar uma maneira de superar essa crise. Como? Não sabemos. Mas o que a gente sabe é que o capitalismo funciona sobre acúmulo infinito de riquezas e quebra de barreiras de acumulação. E as barreiras de acumulações são essas crises. Quebrar essa barreira que se apresentou aos filmes de super-herói hoje é o desafio da indústria de cinema e do mercado exibidor de cinema no mundo atualmente. Como isso vai ser feito? Existem indícios de como o mercado está reagindo a isso. O caso Barbenheimer nos deu um primeiro indício quanto a isso. O caso Oppenheimer, com a questão do IMAX pressionando o mercado exibidor, nos deu outro indício com relação a isso. O caso Avatar 2 nos deu outro indício com relação a isso. A gente precisa lembrar, Avatar 2 foi lançado, gente. Também bateu mais de 1 bilhão nas bilheterias. Quase 2 bilhão nas bilheterias também. Então tá aí. Tá aí. No pós-pandemia. E o caso Avatar também nos responde um pouco com relação a isso. Por quê? Porque o James Cameron tá pressionando o mercado exibidor para fazer sala de cinema 3D sem óculos. Então tá aí. A sala de cinema tá tentando resolver a sua própria crise e pouco a pouco vai retomando esse público. Ainda de maneira discreta em relação ao que foi no cenário pré-pandemia, mas tá tentando. Tá chegando. Tá chegando. Aí, Avatar passou dos 2 bilhões, na verdade. Estão me falando aqui no chat, me corrigiram. Ao vivo corrigido. Curtiram o vídeo?